Um dos conceitos mais importantes, tanto do paganismo quanto das diversas práticas ocultas, é o animismo, no sentido de estarmos em um mundo cercado de espíritos, inclusive dentro da sua casa. No vídeo de hoje vamos explorar a origem dos espíritos domésticos, o que várias culturas dizem a respeito e como você pode estabelecer uma relação com esses seres. Primeiramente, vamos definir o espírito doméstico. Podemos dizer que são divindades menores, no qual o bem-estar da família ou o sucesso de uma fazenda depende, do ponto de vista tradicional. Eles podem aparecer de uma maneira totalmente abstrata ou com feições definitivamente humanoides. Podem morar ou dentro da casa ou na natureza ao redor da casa, são ligados à família ou a membros específicos da família e os seguem pela casa. A tradição diz que toda cabana que possua calor, uma fogueira, lareira, ou seja, que seja habitável, possui um espírito. É da característica desse espírito buscar esse lugar, esse tipo de lugar, né? Ao contrário de outros espíritos da natureza, por exemplo, que buscam florestas, águas, cavernas. Na antiguidade, os deuses domésticos estavam sob a jurisdição do culto familiar. A deusa mais conhecida associada ao lar era Héstia para os gregos e posteriormente Vesta para os romanos. Ela tem um papel fundamental no culto helênico. É associada ao fogo, à lareira da casa, ou seja, o coração da casa, e toda oferenda feita aos deuses era primeiro feita a ela. Um costume era tirar o fogo da lareira. Ainda para os gregos antigos, Zeus, o deus pai, era também o protetor da casa e possuía um culto no lar. Como proteger a casa e os recursos da casa, e no paganismo um presente pede por um presente, eram feitas oferendas a ele, com jarras cheias de alimento. Associado a Zeus ao Agathos Daimon, o bom espírito, o nobre espírito, que no período ptolomaico do Egito era considerado uma divindade serpente, protetora de Alexandria, mas posteriormente passa a ser um tipo de espírito que a casa ou até mesmo o indivíduo protege. Do período romano podemos achar vários altares domésticos com basicamente a mesma figura, um par de divindades chamadas de lares, no meio uma figura que representa o pater familias ou algum ancestral da família, que justamente era o homem responsável pela casa e pelo culto doméstico. E quase sempre também a presença da serpente protetora Agathos Daimon. Além desses espíritos, os próprios ancestrais eram cultuados e eram responsáveis por trazer a prosperidade e proteção da casa. Isso vemos tanto entre os greco-romanos, como também celtas, germânicos, africanos, asiáticos. O culto aos antepassados é universal. Por enquanto, temos a presença de deuses associados ao lar e seus representantes, espíritos separados que cuidam da casa e da linhagem, mas ainda nada que se pareça com um gnomo, exceto talvez Bes, um deus egípcio com essas mesmas funções de proteção do lar e de quebra com uma aparência de gordinho, baixinho, barbudinho, que sem dúvida me faz pensar nos anões e gnomos europeus. Quando a era pagã chegou ao fim, depois de muita luta do cristianismo para banir qualquer tipo de culto doméstico de outros deuses, nas áreas rurais isso continuou e principalmente o culto a esses espíritos da casa continuou e continua até hoje, com outra roupagem. Há quem diga que para os antigos pagãos, as divindades menores, os espíritos, tipo esses da casa, eram mais cultuados do que os próprios deuses, por estarem mais próximos aos humanos. Nos países germânicos, esse espírito doméstico geralmente é atribuído o nome genérico de anão, dwarf em inglês ou Zwerg em alemão, e consideram equivalentes ao pigmeu de textos latinos.
Na Idade Média, esse termo, anão, foi atribuído a diversos tipos de espíritos, desde sátiros a duendes, aparecendo em histórias até do rei Arthur. Alguns anões eram inclusive cavaleiros e desafiavam alguns cavaleiros da Távola Redonda para duelos. No século XV, a maioria das pessoas na Europa acreditavam que cada casa possuía seu próprio anão ou gnomo, que trazia fartura e aumentava o prestígio de quem os honrasse. Então a fé nesses seres sobreviveu toda a Idade Média. No século XIII, um advogado inglês escreveu: assim como a natureza produz certas maravilhas no mundo dos humanos, também os espíritos perpetram suas brincadeiras em corpos humanos feitos de ar, que eles colocam com a permissão de Deus. Por exemplo, a Inglaterra tem certos demônios, embora eu admita que não sei se devo chamá-los de demônios ou fantasmas misteriosos de origem desconhecida, que os franceses chamam de Netunos e os ingleses de Portunes. Faz parte da sua natureza sentir prazer na simplicidade dos camponeses felizes. Então, desde essa época já é mostrada a questão da invisibilidade desses espíritos, que não estão sempre visíveis. Até o século XIX foi relatado em como camponeses gratos faziam roupas para esses espíritos domésticos que auxiliavam nas tarefas, que comumente utilizavam de trapos no lugar de vestimenta. No entanto, ganhar roupas fazia em algumas histórias com que esses espíritos fossem embora, o que não era o que os camponeses esperavam. Já viu isso em algum lugar? Uma história alemã do século XVI conta que um tecelão recompensou um gnomo por seu serviço, oferecendo-lhe um par de sapatos e uma blusa preta, que aceitou com gratidão. Mais tarde, ele deu de presente um chapéu vermelho que o gnomo recebeu com relutância antes de partir para nunca mais voltar. Aqui é a cor vermelha que obriga o desaparecimento do espírito, que é um tema muito difundido nos países germânicos e talvez seja uma possível origem para a iconografia clássica que temos do gnomo com um chapéu pontudo vermelho. Mas a aparência desse espírito doméstico é complicada, depende do folclore. Hoje em dia é fácil imaginar como um ser barrigudinho, de chapéu pontudo como esse, representado nesse livro. Inclusive essa é a representação mais conhecida por nós hoje em dia. Nesse livro clássico em capa dura que a Dark Side está trazendo, cujo link está na descrição, o autor na época imaginou toda essa cultura e biologia dos gnomos, onde vivem, o que comem. É um livro de fantasia, apesar de ser baseado na tradição desses espíritos, mas mesmo assim é fantástico, é repleto de ilustrações belíssimas. Mas no folclore, dependendo da região, pode ser uma criaturinha coberta de pelos, com garras, que se transforma em animal. Pode ter um braço a mais ou a menos, uma perna a mais ou a menos. No início a aparência variava bastante, até que ela começa a se cristalizar nessa imagem mais conhecida de um serzinho pequeno, barbudinho, com um chapéuzinho. Para os escoceses, a criaturinha se chama Brownie, e de noite ajuda nas tarefas domésticas enquanto as pessoas dormem. E só precisa de comida ou leite, geralmente deixado próximo à lareira. No entanto, se sentem ofendidos com facilidade e podem fazer travessuras. São feios, de pele marrom e se vestem de trapos. Se uma pessoa tenta batizar ele ou presentear com roupas, ele vai embora e nunca mais volta. O Hobgoblin dos ingleses é praticamente idêntico na descrição. O Kobold da Alemanha é parecido também. Frequentemente invisível, mas pode se transformar em animais, humanos e até mesmo em fogo, em velas ou outros objetos. Além da casa, os kobolds habitavam navios e minas. Inclusive o metal cobalto possui esse nome por conta dos kobolds. Ele é um espírito que ajuda, mas também prega peças. Os Tomtenisse, ou Tomten, ou Nisse, dos escandinavos também eram bem parecidos na descrição, e tinham um perfil bem
conservador. Eram guardiões do lar e da fazenda, mas não gostavam de mudanças. Podiam ficar de mau humor fácil e, se fossem ofendidos, poderiam pregar peças, travessuras e até mesmo matar ou lesar animais da fazenda. Na tradição eslávica temos o domovoi. Costuma ser representado como um velho peludo, às vezes com chifres, às vezes com rabo, que tem o poder de se transformar em animais. Também é um guardião da casa, fornece prosperidade ou pode pregar peças também. Em Portugal e Espanha temos o duende, que é muito conhecido por nós, cuja origem do nome pode vir literalmente de dono da casa, dueño de casa, mas que também tem sua função nos bosques, em que nas lendas atrai as crianças para as florestas e as fazem ficar perdidas. Então, como aplicar esse conhecimento? Fácil. Primeiramente, é entender que tudo ao nosso redor tem um espírito. Os japoneses, por exemplo, acreditam que até objetos, espadas, guarda-chuva, possuem um espírito. Ter um sentimento de gratidão pela nossa casa, mantê-la organizada, honrar esses gnomos que podem viver nela, ou até mesmo nossos ancestrais, nossa família que não está mais entre os vivos, mas sempre presente protegendo nossa linhagem, é uma dessas formas. Ter gratidão e respeito pelo mundo à nossa volta. Mas como lidar e como proteger a casa e ter prosperidade varia de tradição para tradição. Para um católico é recomendável ter um santo específico escolhido para cuidar da casa. Para o pagão helênico ou romano, o culto a Hestia, a Vesta, ter um lararium e fazer libações é algo de extrema importância. Para o pagão germânico, a Satru, etc., além dos deuses, os espíritos da terra, Landvaitir, e os espíritos da casa, Husvaitir, são honrados, respeitados e recebem oferendas. A bruxa mantém um relacionamento com espíritos chamados de familiares, que podem estar encarnados em animais ou serem totalmente espirituais. De toda maneira, elas precisam cuidar e manter essa relação. Muitas pessoas hoje em dia possuem casinhas de gnomos dentro da casa, estátuas de gnomos, e oferecem leite, biscoito, mel, etc. E é algo igualmente válido. Afinal, todo relacionamento, seja com pessoas ou espíritos, é uma via de mão dupla. Presenteie se quer ser presenteado, ou desrespeite e seja desrespeitado, e sofra travessuras. Se você sabe inglês e quer ter uma visão 360 desse assunto, nas mais diversas tradições, eu recomendo esse livro que está na descrição. Agora eu preciso ir, pois tenho que cobrar o aluguel do gnomo que mora aqui em casa.